Tarde. Hoje a gente está de volta com mais um encontro do nosso curso avançado de estudos em avaliação de programas, serviços e políticas. Para mim, hoje é um dia especial, porque estou tendo a sorte de ter um convidado duplamente querido. Primeiramente pela obra, pelo trabalho, pela trajetória na área da avaliação, que tem sido para mim uma referência e, sobretudo, pela versatilidade, tanto teórica quanto operacional, que o nosso convidado, que é o Rogério Silva, mantém nesse percurso, né? A outra fonte de satisfação é porque ele é um amigo com o qual a gente pode também partilhar outras questões para além do trabalho, né? Então, essa junção de amizade e de certa admiração pelo trabalho torna tudo mais estimulante. Então, eu queria agradecer ao Rogério pela presença entre nós aqui hoje, dizer que seguramente vocês vão ter uma exposição que vai instigar, que vai fazer pensar, que vai trazer conteúdo, e esse é o sentido de nossos encontros aqui, né? Eu estou muito feliz de poder estar vendo esse curso em andamento, né, e com certo sucesso, e digo para vocês que a gente está inclusive querendo, né, num certo momento, até analisar o conteúdo de todo esse curso, né, para fazer um painel aí da avaliação no Brasil, pelo menos de uma certa perspectiva. Então eu passo imediatamente a palavra ao Rogério e desejo a todos nós um bom trabalho aí. Obrigado, Juarez. Também, enfim, te agradeço muito pela introdução carinhosa, e é recíproco, né? Você sabe muito bem, então colaboramos já muito ao longo dos anos que a gente se conhece, tanto na produção teórica quanto nas avaliações, pragmaticamente falando, e enfim, e também aí nos nossos diálogos, né, para além do campo da avaliação. Então, fico feliz de estar aqui contigo, colaborando com esse curso, enfim, com mais uma iniciativa aqui, né, que é apoiar o desenvolvimento da cultura e das práticas de avaliação no Brasil. Então, acho que vou me permitir já ir entrando no conteúdo que eu preparei para hoje, agradecendo também as pessoas que estão conosco à distância e que, porventura, também poderão, né, conhecer esse material a partir de hoje, né? Essa é a graça, né, da educação à distância, é também esse registro que fica, né? Às vezes contra nós, porque eventualmente a gente muda de ideia, amadurece, mas enfim, de todo modo, um testemunho histórico importante, né, das construções, e uma contribuição para o campo. Bom, eu quero começar, enfim, acho que chamando o primeiro slide, e depois, enfim, a gente vai trocando entre a tela com os slides e nós mesmos aqui, mas para dizer isso, eu quero fazer uma apresentação que conte um pouco a minha trajetória no campo da avaliação e depois vá avançando para questões que eu me preparei para tentar responder aqui. Então, enfim, eu avalio, né? Avalio é uma boa pergunta, de fato, acho que eu sempre me fiz, sempre tive muita dificuldade em me reconhecer como avaliador, assim, nesse sentido disso ser um lugar profissional. Acho que eu pratiquei muitas avaliações, quase 150 nos últimos 15, 20 anos, acho que é um número interessante, assim, acho que me trouxe muita vivência, né, com esse objeto, com essa prática, mas ao mesmo tempo uma prática na qual eu sempre mantive certos desconfortos, assim, né, com o lugar mais tradicionalmente atribuído aos avaliadores, né, como sujeitos, né, supostamente portadores de uma verdade técnica ou teórica, né? Então, eu acho que lutei o tempo todo contra isso, e acho que ao longo da apresentação isso vai ficando claro. Então, eu não me considero um avaliador, mas eu me considero alguém que trabalha com avaliação
enfim, que pensa a avaliação e que questiona, inclusive, a avaliação. E acho que esse é um primeiro recado que eu queria deixar aqui. Eu queria avançar um pouquinho nos slides para contar um pouco da minha trajetória com esse tema, né? Eu tenho 46 anos, então mais ou menos metade da minha vida está relacionada a práticas avaliativas. O meu início nesse campo foi logo que eu comecei a fazer a minha especialização na área de saúde coletiva aqui em São Paulo. Antes disso, né, eu vinha da minha formação básica na Universidade Estadual de Londrina, e é verdade que já no movimento estudantil, né, nós tínhamos entre as nossas bandeiras a reforma curricular, né, tanto do curso de farmácia quanto dos cursos da área de saúde. E o tema da avaliação já era um objeto, mas ainda muito pouco conhecido, né, para mim. Mas, de todo modo, a minha relação com a avaliação já se dava na graduação, tanto na postura crítica com a própria maneira como as disciplinas, enfim, nos avaliavam naquele momento. Nunca gostei muito dessa parte, quanto com a reforma curricular. Mas em 97, né, à medida que eu entrei no curso de especialização em saúde coletiva para estudar gestão, administração, planejamento, etc., o tema da avaliação apareceu com um certo contorno teórico já que foi me contando, né, o que era aquilo. Ao mesmo tempo, eu tinha duas práticas, assim, uma primeira que era uma atividade relacionada à construção da política nacional de medicamentos. Eu militava nisso e também era quadro, digamos assim, da Sociedade Brasileira de Vigilância do Medicamento, e ali a gente tinha uma prática muito crítica, né, de avaliar a incorporação de novos medicamentos no Sistema Único de Saúde, reconhecendo os excessos, né, que eram praticados do ponto de vista da incorporação de drogas ou inseguras ou desnecessárias. Então, a minha questão com um certo olhar para uma coisa, como era nesse caso os medicamentos, e tentar fazer alguma coisa com isso, já estava colocada ali, e, né, os estudos de meta-análise, etc., já apareciam, assim, de algum modo que me seduziam, né, como profissional. Depois eu fui para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, como bolsista de um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia, para fazer avaliação de produtos e serviços em saúde. Foi quando eu conheci um pouco mais de uma teoria específica avaliativa, já conhecendo um pouco da produção do Michael Scriven, né, que é uma referência importante para a área de avaliação, enfim, do consumerismo americano, né? Conheci o trabalho da Associação Americana de Consumidores, e logo na sequência fui, em função de uma bolsa da Fundação Kellogg, oferecida para um conjunto de latino-americanos, fui estudar avaliação fora do Brasil, em 97, 98. Então, essa foi o meu ingresso, né, enfim, mais marcante assim, no campo. E fui avançando com esse tema sempre me acompanhando, né? Depois da Faculdade de Saúde Pública, o meu mestrado tratou de questões comunitárias, mas tentava dialogar com como a comunidade avalia os serviços. Isso foi uma certa questão estudada no meu mestrado. Depois, uma passagem minha no Departamento de Atenção Básica no Ministério da Saúde, depois a Fundação Zerbini, já como diretor de uma unidade básica de saúde, tendo o tema da avaliação como uma função da gestão. Então, essa é uma trajetória que, ao mesmo tempo que eu fui praticando outras coisas e me desenvolvendo em outras coisas, a avaliação ela foi se constituindo como um eixo, né, da minha prática profissional. Se materializou muito forte no doutorado, estudando acreditação de serviços de saúde, né, que é um tipo de avaliação com contorno teórico específico. E depois disso, né, ao sair da Fundação Zerbini em 2001 e logo depois terminar o meu doutorado,
eu fui migrando para o campo da sociedade civil, fui cofundador de uma organização, Instituto Fonte, que trabalhou muito com avaliação, e depois, mais recentemente, né, já em 2010, fui fundador de novo da Move, que é uma empresa que se dedicou quase que essencialmente à prática avaliativa, onde eu fiquei até 2017 para começar uma nova iniciativa que é a Pacto. Então essa é uma trajetória, né, que me traz aqui, ou seja, são mais ou menos 20 anos de dedicação ao tema, implicando relações com a rede latino-americana, com a Organização Internacional de Cooperação e Avaliação, com a rede brasileira de monitoramento e avaliação, com alguma produção teórica. Então é um campo no qual eu me sinto muito imerso, ainda que continue sendo um campo também muito desconhecido, porque ele é muito vasto, né? Então, à medida que a gente vai tomando recortes, avaliação educacional, avaliação em saúde, avaliação em ciência e tecnologia, você vai descobrindo universos, né, de autores, de pensamentos, de práticas, e isso também acho que é uma demonstração da potência desse campo. Enfim, eu mantendo ainda um pouco os slides, acho que eu queria localizar também com vocês quem eu entendo que eu carrego comigo assim no meu pensamento e na minha prática avaliativa, que eu acho que ela é absolutamente derivada de uma série de coisas que eu estudei, de pessoas com quem eu trabalhei ou com quem eu tive aula e assim sucessivamente. Então acho que primeiro eu relembro, e eu felizmente eu conheci pessoalmente muitos deles, né? O que foi sempre muito, muito mais rico do que apenas o contato, né, teórico com a bibliografia. Então eu tive um enorme prazer de passar uma tarde conversando com o Don Abidjan, enfim, sobre a avaliação e a produção teórica dele naquele momento, ele já em idade bem avançada, muito em função de alguém com quem eu também aprendi muito, que é a professora Ana Maria Malik, né, enfim, também de produção muito respeitável na área de qualidade em saúde. James Sanders, um outro autor que ele não é muito famoso do ponto de vista da sua produção teórica, mas ele foi muito fundamental por ser um pragmático, assim, do ponto de vista de uma metodologia básica de avaliação, alguém que me ensinou muito, essencialmente, a importância das perguntas avaliativas. Eu tributo muito isso ao James Sanders, também da Universidade de Michigan. Depois o Michael Patton, que se tornou para mim uma grande referência também de uma certa flexibilidade metodológica, por um lado, e de uma profunda conexão com a utilidade das avaliações, né? Tentando fugir desses estudos que se tornam estudos de gaveta e que acabam sendo apenas, né, perda de recurso e de energia. Eu estive com o Patton várias vezes em vários cursos, trouxemos o Patton ao Brasil e ele é seguramente, né, um dos 2 ou 3 principais autores, né, da escola americana de avaliação. O próprio Michael Scriven, também com quem eu tive oportunidades de estudar e que tem uma produção teórica muito profunda, ele é filósofo e avaliador, e essa junção é muito interessante. O Robert Stake, que para mim também acho que foi um autor muito fundamental em me fazer compreender de maneira muito firme esta relação, esse balanço entre o julgamento de relevância ou de valor, é uma palavra que eu quero usar intercambiadamente hoje, e de mérito, né, ou seja, de resultados das coisas. Então, as duas faces da avaliação, como Robert Stake trabalha, e também um qualitativista muito bacana, de produção muito rica no campo dos estudos de caso. Então são todos autores que estão comigo, assim, né? Eu de fato não sei reconhecer muito além de contribuições na minha prática que não desses autores.
Egon Guba e a Ivona Lincoln, também uma dupla fundamental, né? O Juarez foi um tradutor de um dos livros desse casal aqui para o Brasil, nos fazendo, enfim, pensar a avaliação de maneira muito inovadora, né? Já nos anos 90. E um pouco mais recentemente a produção teórica da Carol Weiss no campo aí dos modelos lógicos e das teorias de mudança. E aí a partir disso tem outras coisas que estão muito presentes na minha prática, não necessariamente digamos, o núcleo de investigação da realidade e da teoria avaliativa que vem desse conjunto de autores que eu já citei, mas como autores que me ajudaram em outros componentes que são fundamentais para a prática avaliativa. Primeiro, a Minayo foi pedra angular da minha dissertação de mestrado. Assim, com a Minayo eu fui entender o que era pesquisa qualitativa e tenho ela com muito carinho assim, na minha referência histórica, teórica. Depois, acho que eu sempre fui muito interessado por toda a construção da teoria geral da administração, né? Desde os modelos científicos até os mais contemporâneos de cultura organizacional. Então, isso acho que sempre foi muito fundamental para que eu pudesse lançar um olhar sobre os projetos, os programas, as políticas, né? Então, eu fui um estudioso, assim, e gosto muito até hoje de todo esse avanço e essa evolução histórica da teoria da administração, até os seus autores mais contemporâneos, né, nos quais eu enxergo o Edgar Schein como fundamental ao abrir a porta da cultura organizacional e me permitir construir relações entre avaliação e cultura organizacional. Depois, Alan Kaplan e Frederic Laloux, autores muito importantes também do ponto de vista da facilitação de processos de desenvolvimento organizacional, somados a toda a minha formação em psicanálise, muito fundamental, né, também para leituras da realidade, da sociedade, das instituições, e uma formação também política, avaliativa, né, que eu localizo no Pedro Demo e mais recentemente no Gessé de Souza. Então acho que é um conjunto de autores que está muito presente em mim. Óbvio que eles não são responsáveis pelo que eu faço, com o que eu aprendi com eles, mas eu realmente eu tributo muito da minha prática a esse conjunto de autores. E isso acho que também me localiza num lugar que eu tenho a cultura organizacional como meu campo de saber, acho que mais avançado, ao qual eu me dedico mais. Então, eu sempre olho as avaliações em uma relação muito íntima com a cultura organizacional, ou seja, com aquilo que, ou tácita ou explicitamente, opera como forças nas organizações, forças que movem agendas, que produzem resultados, que produzem aprendizagens, que produzem conflitos. Então esse campo mais subjetivo e mais invisível das organizações é um campo que me interessa muito e ao qual eu sempre procurei relacionar as avaliações. Bom, dito isso, né, ou seja, por onde eu fiz a minha trajetória, eu queria, né, questionar um pouco por que eu avalio, né? Essa é uma pergunta muito provocativa que o Juarez me fez e fez ao conjunto de profissionais que tem vindo aqui no curso. Então, num certo sentido, eu quase não consigo pensar a minha trajetória sem a avaliação dentro dela, ou seja, para mim a prática avaliativa, né, olhar para os objetos, construir um juízo, classificá-los, propor saídas, replicá-los, melhorá-los. Para mim esse é um movimento muito forte, acho que muito presente, acho que tem a ver com a minha subjetividade e num certo sentido é quase uma pergunta impossível, assim, é quase como, bom, se eu não avaliasse, eu faria o quê, né? De um ponto de mesmo que não seja de um modo formal como a teoria avaliativa requer,
mas de outros modos, né, mais informais, mas que vão nos... Então eu estou essencialmente imerso nisso, tenho dificuldade de enxergar um caminho fora disso, né? São mais de 2 décadas, né, muito mergulhado nessa questão. Mas de toda maneira, eu preparei algumas coisas que eu considero como alguns imperativos, assim, que falam, né, que me orientam em dizer por que eu avalio. Então, primeiro, eu tenho um compromisso com a promoção de direitos, com a inclusão social, com a redução das desigualdades, construída ao longo de muitos anos, desde que eu consegui me entender por um sujeito pensante assim e olhando para o mundo. Então acho que esse para mim é um ponto, né? Minha trajetória está muito orientada para isso, tanto a minha participação nos governos, quanto na sociedade civil, quanto a minha atividade, digamos, empresarial, microempresarial. Segundo, uma crença muito forte de que todas as ações têm finalidade pública, inclusive as privadas, né? No sentido de que elas tocam as pessoas, né? Então, o que o Estado faz é evidentemente público, infelizmente nem sempre é só público, né? Mas enfim, o que as organizações da sociedade civil fazem é absolutamente público, e acho também que à medida que as empresas, né, tocam a sociedade, intervêm na sociedade, produzem, entregam, usam recursos, né? Então me parece que a finalidade pública das coisas me chama muita atenção e me faz ter um olhar muito responsável para aquilo que a gente faz a partir das nossas organizações. Terceiro, uma ideia de racionalidade econômica, né? Acho que os recursos são sempre mais limitados do que as necessidades, então a necessidade da gente fazer melhor e fazer mais, eu acho que é absolutamente fundamental, isso me orienta sempre, privada e publicamente. Acho também que eu tenho uma preocupação enorme desde sempre com a qualidade das coisas, então no sentido de uma qualidade ética, inclusiva, de respeito à vida, de garantia de direitos, uma qualidade política que é esse lugar da produção comum, da conversa, do convívio das diferenças, e uma qualidade técnica das coisas, né? Ou seja, fazer da melhor maneira possível dentro de um certo contexto. O outro ponto é um imperativo que me tem se tornado cada vez mais forte, mas é uma tentativa de simplificar os processos e as organizações e os programas, torná-los com isso mais leves e mais inteligentes, né? Nessa perspectiva de que é possível fazer melhor e de que a gente tem que evoluir. Eu acho que são vários imperativos fortes, mas enfim, de maneira também muito íntima, isso não está hiper elaborado, mas eu acho que eu também me permiti trazer isso para que eu acho que isso vá dando condições para que outros elementos da minha apresentação sejam pensados por quem está nos vendo. E aí eu acho que eu acho que termino um pouco esse recorte mais biográfico aqui da conversa, falando disso, que eu acho que a avaliação para mim ela está conectada com algumas características que eu sinto que eu tenho, que às vezes são boas, às vezes não são, mas que é um lugar de contemplar as coisas, de observá-las, de investigá-las, de ter uma curiosidade por elas. Um lugar reflexivo, que é de questionar a natureza das coisas ou questionar por que as coisas são como elas são. Acho que isso é algo que eu aprendi com a boa ciência, né? E com a boa política. Um lugar apoiador, né? Eu, enfim, me vejo muito interessado em que os outros se desenvolvam, cresçam, aprendam, evoluam. Então, acho que eu conecto muito a avaliação por aí. E um lugar cuidador, né? E aí, disso eu quero também migrar para responder um pouco essa pergunta de o que eu avalio, né? Já que isso também nos ajuda a localizar. Primeiro, eu acho que eu tenho 2 campos essenciais na minha prática. O primeiro é o investimento social privado,
ou seja, é um jeito que o Brasil resolveu batizar a filantropia, que é o uso de recursos privados para finalidade pública. Então, ao longo desses últimos 20 anos, eu trabalhei, se não com todas, mas com quase todas as grandes ou as principais fundações e institutos nacionais e internacionais que atuam no Brasil com agendas de garantia de direitos, essencialmente educação, assistência, trabalho, direitos humanos, enfim. Então, esse é um campo ao qual eu me vinculei com muita força, no qual eu ingressei bastante nesse lugar de prática avaliativa e que, portanto, me ofereceu muitas oportunidades de praticar avaliação, né? E eu fiz isso bastante, já vou localizar alguns casos. E do outro lado, que me acompanha desde a minha graduação, é políticas e serviços sociais, essencialmente de saúde, não só, mas, enfim, que é algo que eu trouxe desde a graduação e que fui mantendo ao lado, né, sempre com interlocução, mas com a minha agenda do investimento social privado. Então, o meu lugar nesse sentido, ele foi ora como gestor, mas muito mais como consultor e eventualmente como docente, mas essencialmente como um consultor, um assessor ou um avaliador, que não é uma classificação que eu uso para mim, mas que usam para mim, então ela é válida ao longo do tempo, né? E nesse processo, né, ou seja, com esse conjunto de atores, etc., eu fui me deparando com algumas demandas recorrentes, que ainda continuam muito ativas, eu continuo sendo buscado para isso, né? Que é uma pergunta, bom, qual foi o impacto do nosso trabalho, né? Essa necessidade de buscar evidências quantitativas e qualitativas que comprovem a capacidade transformadora real de uma ação social. Segundo, uma outra demanda é como aprimorar, ou seja, como a gente melhora o que a gente está fazendo. Então, isso, né, abre campos técnicos importantes da avaliação, muito mais numa perspectiva formativa do que somativa, né, que é o caso da primeira pergunta, do impacto ou do resultado. E, finalmente, que lições aprendemos, como uma terceira demanda, dizendo respeito ao desejo das instituições de partilharem as suas práticas, de exportarem seus saberes, de importarem de outros os saberes dos outros e de garantirem uma certa evolução conjunta das tecnologias sociais nos diversos campos. Então, o desejo de conhecer impacto, de aprimorar as ações e de aprender com a própria prática são três eixos dentro dos quais eu consigo enquadrar quase todas as avaliações que eu fiz. Obviamente, o tema do controle, né, ou seja, eu quero controlar, eu quero fiscalizar, eu quero garantir, ele também se coloca, mas ele se coloca de maneira mais lateral ao conjunto central das demandas, né, embora ele seja um tema importante. E aí, enfim, são só alguns exemplos, eu nem os lerei, mas apenas para localizar, né, que a minha prática está muito conectada a esse conjunto de instituições de investimento social privado, de fundações, de institutos, de ONGs, de diferentes campos e com diferentes objetos, o que me fez, enfim, sempre trabalhar em equipes multiprofissionais, em aprender muito sobre objetos que não eram e não são do meu domínio, assistência social, educação especialmente, e que obviamente me trouxeram, né, enfim, alegria assim, de poder conhecer partes, né, dos diversos universos temáticos e políticos que constituem o Brasil, né? Acho que isso também me enriqueceu muito e me faz pensar a avaliação da maneira como eu a penso atualmente. E nesse conjunto de demandas e de trabalhos que eu realizei, essencialmente aí, né, marcando essa prática da consultoria e da assessoria, eu queria marcar e mostrar para vocês algumas coisas que sempre estiveram comigo como elementos de pressão, porque eu acho que isso também ajudará vocês a entenderem a minha narrativa e
e o meu pensamento, né? Stakeholders no cangote é ótimo. Pois é, stakeholders no cangote, no sentido de que se a pesquisa avaliativa, que é um tema muito importante, né, traz uma certa zona de maior despressurização, assim, no sentido de que o sujeito interessado pela sua avaliação, ele está um pouco mais desconexo do seu cotidiano, né, de pesquisador, e isso te traz uma zona um pouco maior de liberdade de construção. Eu sempre trabalhei com o cliente no ombro, né, assim, muitas vezes junto, e não só com o cliente, mas daquele que tem o financiamento, daquele que está avaliando. Então é uma dinâmica que sempre me colocou muito na parede e que acho que me ajudou a desenvolver grandes habilidades de mediação e de manejo, né, dessas pressões, assim. Como não infartei até os 46, então acho que está dando resultado. Então esse é um ponto. E acho que há outros, né, que é uma certa impaciência, tendo em vista que o investimento social privado ele herda uma certa aceleração do mundo privado e muitas vezes simplifica um pouco a compreensão dos problemas sociais e exacerba a sua fantasia a respeito de como solucionar os problemas, né? Então, as expectativas de resultados, em alguns casos, são absolutamente fantasiosas, né? De achar que uma intervenção de 1 ano com uma ONG num certo território vai transformar a educação. E a gente sabe que não é bem assim, né? O Estado brasileiro já entende isso muito bem, mas obviamente que muitos dos atores que não são necessariamente conhecedores, né, dos objetos específicos, né, acabam simplificando um pouco simplificando aí não no bom sentido, mas tornando simplista mesmo a sua compreensão do que é resultado e de como produzi-los. Então a presunção, a impaciência, né, acompanhando. Tempos curtos, restrições metodológicas, porque muitas vezes com muito pouco dinheiro, né? Então, olha, temos tantos R$1.000 e a gente precisa descobrir, responder tal e tal pergunta. E isso te faz, né, construir alternativas metodológicas, mas obviamente lidando com vários tipos de restrição. E de todo modo... Parece que as bolas anteriores ali tem uma espécie de dançando na lama e sapato branco, né? Pois é. Muita pressão, né? Muita pressão, muita pressão. Né? E essa ideia da decisão, né, de que a avaliação vai informar uma decisão, vai permitir que alguém tome uma decisão, duplique um investimento, ou retire um investimento, ou corte um financiamento, ou demita um conjunto de pessoas. Esses elementos eles estiveram sempre muito presentes, eventualmente de maneiras reais, outras vezes de maneiras fantasiosas, né? E é algo com que eu lidei sempre. Eu sei que você fez avaliações também, né, em órgãos públicos, né? No setor público. E aí, o conjunto de esferas seria diferente do que você colocou ali? Ou teria algumas maiores? Volta a dar. Eu acho que as esferas são diferentes. Ou maiores ou menores, não sei. Eu acho que há mais liberdade metodológica, acho que há mais tempo, mas eu acho que aí o que vai ganhando campo ou força é uma certa emergência política, por um lado, quer dizer, geralmente quem está na função pública, dirigindo, né, o Estado nas suas... obviamente tem muito interesse em demonstrar resultados e isso tem um apelo político, uma importância política, então isso pressiona. Por outro lado, isso também dificulta a abertura das vulnerabilidades, né? Ou seja, você reconhecer que um programa não está muito legal, não percorreu um bom caminho, deu menos resultados do que deveria. Esse é um tema dificílimo para qualquer gestor público, não porque o gestor público é ruim, mas porque ele sabe que isso nutre um debate político eventualmente desleal, né, que vai distorcer as coisas e vai exacerbá-las ou vai usar um eventual erro absolutamente
inevitável de um processo social qualquer, de um processo de gestão qualquer, para penalizar politicamente um determinado grupo. Então, eu acho que o tema da disputa política, ele ganha nas avaliações de políticas públicas uma dimensão muito maior do que aquela que ele tem na esfera privada. Eu acho que a esfera privada operam micropolíticas, e eu acho que na esfera pública essa leitura mais macro, aqui eu não estou dizendo micropolítica num sentido, né, Foucaultiano, mas de coisas menores, interinstitucionais, intrainstitucionais, dentro das equipes, na relação específica com o financiador, enquanto, né, o debate da macropolítica interpartidário, né, submetido ao calendário eleitoral, ao debate midiático, né, isso pesa muito e eu acho que desafia muito, né, as avaliações de políticas públicas. Obviamente não as impede, né, acho que ao contrário, nos faz, né, aprimorar. E de todo modo eu queria, né, enfim, tendo contextualizado um pouco a história e por que eu avalio, né, e o que eu avalio, eu queria falar um pouquinho agora do como, né. Eu já dei alguns sinais, né, ao longo da apresentação, mas primeiro a ideia de que eu procuro construir avaliações responsivas ao objeto com o qual as avaliações se relacionam. Então eu não sou portador de uma técnica específica do ponto de vista de investigação da realidade. Eu não tenho uma preferência a priori por um caminho quantitativo, mais quantitativo ou menos quantitativo, mais quali ou menos quali. Obviamente que eu advogo por métodos mistos, ou seja, um bom diálogo entre quali e quanti, mas obviamente isso muito em função dos contextos, né? Eu acho que eu vou procurando produzir avaliações adaptativas. E essa ideia de adaptativa, acho que tem... Olha, você acabou de me dar a sugestão que eu buscava há anos, porque me incomoda muito a tradução que se faz de responsive, né? Como literalmente responsiva. Uhum. E a gente usa isso na avaliação, mas a gente usa também hoje para falar que ele é responsiva se é desktop, o aplicativo, né? Enfim. Uhum. E, na verdade, responsiva no sentido de uma avaliação porosa, permeável, aberta, né, ao objeto, ao meio, né? Isso. Mas eu nunca cheguei, eu já olhei no espanhol também como é que eles traduzem, mas talvez essa que você coloque adaptativa, ou seja, porque responsiva sempre induz as pessoas a achar que é uma que responde, assim, Uhum. quem é leigo sobretudo, né? Uhum. Não é isso que ela responde, na verdade é o contrário, ela se molda, ela é porosa, né? Isso. Ou, como você muito bem colocou ali, ela se adapta, né? Isso. Uma avaliação adaptativa. Exato. Tem um texto que eu até trago depois nas referências que eu escrevi sobre avaliação e cultura organizacional, e é só pegando alguns anos já, mas tem um elemento importante que a gente pode entender e praticar a avaliação como se ela fosse uma prótese, né? Uma coisa que está pronta e que você encaixa. Ou você pode pensar uma avaliação que organicamente vá se encaixar onde ela deve se encaixar, onde ela pode se encaixar, onde ela precisa se encaixar, em função de todos os elementos que compõem, né, a realidade de um programa, de um projeto e de uma política. Então, eu acho que esse é uma discussão importante. E, de todo modo, óbvio que ao dizer que é uma avaliação adaptativa, ela se adapta a elementos da realidade, mas também ao que você consegue fazer, né? O que você consegue entender. É óbvio que operam as suas próprias preferências naquilo que elas têm de bom e naquilo que elas têm de limitação. Então, eu me coloco como um elemento do contexto ao qual a avaliação vai se adaptar, porque é isso, a gente faz o que a gente sabe fazer. Então, e a gente não sabe fazer todas as coisas, sabe fazer algumas melhor, outras piores, outras a gente não sabe. Então isso também é bem importante de ir ficando mais claro, né? No momento em que a gente vai falar de adaptações ou de avaliações adaptativas. E me parece que, né, enfim, essa imagem é de um outro artigo que eu escrevi, também está nas nossas referências aqui ao final, mas sobre a escolha de métodos para fazer avaliação, muito advogando nessa perspectiva de que essa escolha ela é multidimensional, ela responde a várias coisas, eventualmente a cultura organizacional, que permite
mais ou menos, demanda um certo tipo de linguagem, faz um certo tipo de pergunta, né? As perguntas mudam em função da natureza das organizações. Há as demandas de gerenciamento de um grupo gestor, de um conselho, né? Ou seja, de governança, enfim. A própria natureza do objeto de estudo, que vai requerer também um aparato próprio de investigação. As posições ético-políticas, né? Do próprio, enfim, grupo que faz a avaliação. A viabilidade econômica, né? Com mais dinheiro você faz mais coisas, com menos você faz menos, porque, né, o dinheiro é um motor importante aí para sustentar práticas metodológicas, né? E as próprias posições teóricas e políticas dos stakeholders, né, dos interessados. Tudo isso, e acho que mais do que isso, né, é que vão informando um pouco as coisas. E para mim, esse slide que eu peço aí na tela, ele é uma maneira que eu escolhi de também mostrar para vocês as coisas que eu considero muito fundamentais hoje ao pensar em avaliação, né? Primeiro, as perguntas avaliativas, como aquela coluna ali na vertical, que eu acho que são absolutamente fundamentais, muitas vezes esquecidas, né? Mas eu acho que essa ideia de que uma avaliação nasce a partir de uma dúvida, ou seja, de uma pergunta genuína, questionando algo, seja de um resultado, da operação, da sustentabilidade, da qualidade, ou seja, o que efetivamente a gente precisa saber, né? Eu acho que esse movimento perguntativo, né, assim como a boa pesquisa requer perguntas, né, de pesquisa, acho que a boa avaliação requer boas perguntas avaliativas. E aí me parece que as perguntas avaliativas, elas ou vão ser frutos de demandas de gestão e de governança, né, e elas podem ser muito diferentes nesse sentido, ou elas vão ser também de demandas políticas, né, nas várias disputas que operam em qualquer programa e projeto. E por outro lado, elas também precisam, né, estar muito referenciadas ao modelo lógico, à teoria de mudança, ou a qualquer conjunto que consiga definir o que é o objeto, né, de estudo. Então me parece que é muito fundamental referenciar as perguntas à gestão, à política e ao próprio desenho lógico que um programa, um projeto se propõe a ter. E aí, a partir das perguntas, eu acho que tem duas coisas absolutamente indissociáveis, que são a discussão dos indicadores, que, enfim, não vou nem entrar nessa janelinha, mas é uma discussão importante, no sentido de nos ajudar a encontrar evidências que comprovem ou não as teses, as hipóteses, as expectativas, né, que respondam às perguntas, mas mais do que os indicadores isoladamente, os critérios, né, ou seja, se o indicador basicamente é a medida, né, o critério é o juízo, né? Então, reparem que ali os indicadores estão relacionados a uma fonte de informação, a uma forma de investigar a realidade, a uma maneira de compreender, de conhecer, de determinar o que é, mas a análise e o juízo, que são essencialmente a prática avaliativa, né, no seu núcleo teórico, pelo menos nas escolas americanas mais fundamental, está relacionado aos critérios, né? Então, um indicador sem critério também não é nada, porque é o critério que vai permitir que a gente forme um juízo. Valeu a pena ou não, é bom ou não tem resultado ou não tem resultado, está aquém do esperado ou não, enfim. Toda essa conversa que é muito delicada, né? Porque essencialmente é onde se forma um juízo, né? Onde a palavra avaliação, né, de valorar, ela está conectada à formação do juízo, então esse é um tema dos critérios. O que sempre me faz ter muita atenção com como nós construímos critérios, né, ou seja, da onde vêm os critérios, de quem são os critérios. Eu acho que para mim, esse é um ponto importante que eu queria chamar a atenção, que
nas avaliações participativas, né, que alguns tratam de maneira muito instrumental, achando que participar é entrevistar as pessoas, por exemplo, né, eu acho que é um equívoco, né, teórico e político importante, né, porque onde que se dá a participação efetiva em uma avaliação? No juízo, ou seja, se há participação nos critérios e na formulação de juízo, é uma avaliação participativa. Se não há, não é. Você pode envolver 1 milhão de pessoas e não ter participação nenhuma, né? Então, acho que esse é um ponto importante ao qual eu tenho sempre muita atenção e, por isso, não me localizo como uma pessoa da avaliação participativa, porque, em muitas circunstâncias, não esqueçamos que o Brasil é um país pouco afeito à participação, é um país de centralização, de clausuras assim, institucionais. Então, em muitos casos, a participação é uma demanda estranha às instituições e aos gestores. Isso na esfera privada e na esfera pública, né? Então é preciso ter cuidado, né, ao nomear práticas participativas, assim, porque muitas vezes elas não são. E aí eu avanço um pouquinho mais para marcar, né? Veja que eu comentava que as perguntas avaliativas vêm aí de fontes políticas, de fontes de gestão e de modelos lógicos, etc. E aí é uma marca que eu tenho chamado a atenção, tenho dado cursos sobre isso, que é a ideia do uso das teorias de mudança ou de algum outro dispositivo que remeta as avaliações ao seu modelo lógico, né? Ou seja, ao desenho de expectativas de resultados, as cadeias de resultados, as projeções de impacto que caracterizam uma intervenção. Então, Rogério, 15 minutos para fechar. Então, acho que as teorias de mudança elas têm sido um apoio fundamental para ajudar os atores a compreenderem os resultados que esperam alcançar e, nesse sentido, né, construir uma certa bússola que oriente a investigação e que oriente a construção de critérios e assim sucessivamente. Então, eu acho que isso é o que tem me atraído nas avaliabilidades e, essencialmente, nos exercícios de teoria de mudança, que são contribuições muito fundamentais, né, da Carol Weiss, que eu havia citado como referência. E aí, finalmente, eu queria já ir para a reta final aqui da minha apresentação, arriscando aqui, olhar para a seguinte questão, né? Então, como eu avalio, né? Eu acho que eu procurei fazer essa síntese para vocês. Avaliar, para mim, tem essas duas operações fundamentais, que é medir e comparar. Então, medir, vamos deixar tenso por enquanto, que medir é quant, medir é quali, mas enfim, tem uma medição, determinar o que uma coisa é, de que intensidade ela é, de que tamanho ela enfim. Segundo, comparar, né? Comparar com critérios, como eu havia, né, dito ali, que, enfim, vocês todos estão muito familiarizados com esse exercício. Medir e comparar não é suficiente para ser avaliação, precisamos de juízo, né? E juízo, para mim, tem relação com relevância e mérito, ou seja, se o mérito é o juízo em torno do resultado, do impacto, do efeito de uma intervenção na realidade, a relevância tem a ver com o valor intrínseco de uma intervenção, sua qualidade, sua potência, sua aderência, sua vida financeira, sua sustentabilidade, vários elementos que são fundamentais para sustentar uma intervenção, mas que não são o seu resultado, embora contribuam para ele. Então o juízo, se não olhar relevância, se não olhar mérito, também produziria uma avaliação mais frágil. Agora, tudo isso recortado por um contexto, né? Um contexto que é institucional, que é político, que é ecológico, que é ambiental, enfim, e que pode ser várias outras coisas, né? Mas no sentido de que nenhuma atividade avaliativa se dá dentro de um tubo de ensaio, né? Ela se dá em instituições reais, com pessoas reais,
Então, compreender que as avaliações se conectam a uma série de elementos da realidade é muito fundamental, porque isso as regula. E a partir disso, né, algumas leituras minhas, ou seja, se a gente não mede, se não tem indicador, se não tem compreensão do que uma coisa é, com uma boa precisão, não é avaliação. Se a gente não compara, ou seja, se a gente não tem critério, você também só está descrevendo, mas você não cria a possibilidade de julgar. Se você não julga, você mede e compara, também não é avaliação. E se você não contextualiza, você tem uma prática absolutamente, né, que tratora a realidade, você também não tem uma avaliação. Então, para mim, essa é uma certa síntese que articula muitas coisas num artifício aí, que não é exatamente matemático, né, mas é muito mais estético. E aí, óbvio, a medição, quem quiser tomar por quant, tome por quant, mas eu acho que a gente pode também expandir muito o nosso olhar para isso, assim como o nosso olhar para as diferentes formas de comparação e de construção de critério, e também para pensar o juízo e o julgamento, né? Porque muitas vezes a gente associa juízo a algo autoritário ou a algo obscuro, quando a gente também pode falar de um juízo explícito, negociado, democrático nesse sentido, né? Um tema que é absolutamente fundamental nesse momento em que a gente vive. Né? E um contexto também que é plástico, né? e que é plural e assim sucessivamente. Então, essa é uma equação que talvez nem seja assim tão básica, né? À medida que ela articula aí muitas coisas importantes. E para ir concluindo, Juarez, quantos minutos eu tenho? 5, 7? 10 minutos. Tá, eu queria... acho que marcar isso, né? Avaliação é uma atividade muito humana, é uma atividade das pessoas, né? É uma atividade que nós fazemos e eu sempre procurei falar da avaliação e fazer formações sobre avaliação, né? Estando num lugar de especialista ou de docente, mas tentando humanizar essa conversa, né? Tornar as avaliações algo muito, muito acessível, muito possível, e não laboratorial, e acho que dá acesso a uma certa tecnologia, né? Como, enfim, a gente está vendo aqui ao longo desse curso todo. E acho que, por isso, né, acho que a gente trabalha muito com, né, com os contextos culturais, institucionais, e dos próprios objetos. Então, acho que a gente trabalha com muitos códigos distintos e é muito fundamental que a gente esteja muito disponível para compreendê-los e para se relacionar com eles, entendendo que cada lugar, cada recorte social, cada tempo, né, constrói seus próprios códigos culturais, né? Segundo, é uma atividade produzida por pessoas reais e isso requer certas competências e habilidades. E, finalmente, né, um campo que exige muito da linguagem, da conversa, da articulação entre as pessoas. Eu acredito nas avaliações como práticas essencialmente dialógicas, né? E quanto mais qualidade nas conversas, melhor são as avaliações. Eu vivi muito isso, né? Muitas vezes, enfim, continuo por aí. Aprendizagem, né? Porque também a gente está falando do desejo de aprender sobre uma certa coisa, um objeto, uma prática, uma intervenção, um programa e assim sucessivamente, para transformá-lo, né? Para aprimorá-lo, para sustentar essa perspectiva que eu acho que ela é bastante fundamental para mim, que eu tento estar no mundo para transformá-lo e não apenas para vê-lo passar, né? Então acho que isso é um certo tipo de corrente filosófica, né? Ao qual acho que a gente se insere, eu insiro o Juarez nisso. Então, e acho que isso, né, nos impulsiona a olhar as avaliações como um dispositivo de transformação e de incidência política. Então, finalmente, queria dizer para vocês, né, com isso, que cada avaliação é única. Eu tenho certeza em dizer que eu
eu não tenho um caminho metodológico que foi ipsis literis repetido numa avaliação, sempre com nuances, sempre com diferenças. Os interessados, os stakeholders, para mim são pedra angular, são muito importantes, eu levo muito a sério as demandas de com quem eu estou conversando e que são afetados de um certo modo, são interessados pelo objeto e pelo que a avaliação vai trazer, o que por muitas vezes coloca obstáculos aos processos, mas que eu acho que são obstáculos bem-vindos, porque eles vêm, né, desse lugar da autoria que os stakeholders têm. Os métodos servem à avaliação e não o contrário, então eu advogo muito por isso. Assim, acho que a gente usa instrumentais da pesquisa, de vários tipos de instrumentais da pesquisa a favor daquilo que a gente precisa construir. Julgar relevância e mérito, como eu lhes disse, é um tema muito importante, a gente pode aprofundar um pouco isso se for o caso. Um tema que também é muito importante e pode parecer banal, mas a avaliação nunca é para o avaliador, né? Eu não faço avaliação para mim, eu sempre trabalho para o outro, então a minha escuta, o meu olhar, a direção das mensagens que eu emito, eu não me preocupo comigo, eu não produzo um relatório para mim, né? Eu produzo para o outro. Eu acho que isso sempre me ajudou muito a evitar algumas armadilhas, né? De processos de trabalho. E sem reflexão e aprendizagem, as decisões acho que tendem a ser mais pobres, inconsequentes, ruins e portanto, sempre tentando conectar a avaliação a esse lugar. E, finalmente, algumas mensagens aí que eu acho que eu quero dizer e convido vocês a acreditarem nelas, porque eu acho que elas nos ajudam muito a pensar a avaliação hoje. Acho que a gente está numa realidade bastante complexa, mesmo dentro de cada instituição. Então, os níveis de incerteza e de imperfeição e de insegurança são muito fortes e tem sido muito difícil, cada vez mais difícil, produzir avaliações, porque elas continuam sendo projetadas num lugar de certeza, quando a gente está absolutamente mergulhados, né, num certo mundo ou num incerto mundo, provocados a agir de forma mais criativa, né, com colaboração, com mais transparência, como os próprios padrões de qualidade de várias associações de avaliação do mundo todo têm sustentado. Acho que a gente também tem que estar cada vez mais responsável pelo combate às desigualdades, que se manifestam de vários modos. Eu acho que essa é uma agenda muito fundamental para a avaliação como um dispositivo, né, político de transformação. Acho que a gente tem uma ciência repleta de disputas e precisamos ter muita atenção a quais métodos estamos utilizando ou a quais métodos estamos nos submetendo, né? E, finalmente, a ideia de que a gente precisa produzir avaliações relevantes, né? Que sirvam, que informem, que ajudem a tomar decisões. E aí eu só vou lembrar que depois esses slides, né, vão estar disponíveis, mas eu coloquei aqui um conjunto a produção teórica mais relevante que eu fiz, também para permitir que quem quiser conhecer alguns desses artigos e capítulos de livro, etc., possam acessar e observar detalhes e nuances e um pouco de aprofundamento nos temas que eu trouxe aqui. São 4 slides, todos com os links. E, enfim, acho que dessa forma eu termino essa apresentação. Enfim, não sei se a gente vai conversar um pouco ainda, mas que eu acho que, enfim, tentou, à medida do possível, responder qual é a minha trajetória, por que eu avalio, né, e o que eu avalio e como eu tenho tentado avaliar. Enfim, esse é o panorama aqui que eu consigo fazer nessa 1 hora de conversa. Ótimo, Rogério, muito obrigado, que nos brindou aí com uma apresentação ao mesmo tempo leve e profunda, né?
a despeito do calor que sofremos aqui, né? O ar-condicionado foi avariado pela última tempestade e nós estamos aqui, então, um calor excepcional, mas também num calor estimulante, né? Para pensar. Gostei muito dessa imagem aí da brecha, né? E aí eu não sei como é que se temos perguntas, como é que estamos, mas eu já queria te fazer uma pergunta que na verdade, continuar um diálogo que a gente já vem fazendo, né? E que é uma certa obsessão minha. E como eu dizia para você agora há pouco, no almoço, que eu até estou levando essa questão para a banca lá da Livre Docência para que eles, carinhosa ou duramente, me façam pensar mais ou abortar esse pensamento, né? Se é que é possível. Mas você colocou um painel muito grande de experiência, né? Quantificada e qualificada ali, você tem uma grande bagagem, né? De fazer avaliações em mundos diversos. Então, assim, é muito difícil falar, né? Eu já achava, há poucos anos eu aprendi que é difícil falar país, né? Porque, assim, Brasil, né? Assim, qual Brasil que eu pertenço? Que Brasil é esse, né? Na verdade, são muitos Brasis, né? E tá aí, os bem mais antigos devem lembrar de um filme do Arrigo Barnabé chamado Cidade Invisível, né? Que também as cidades são muitas e algumas são invisíveis para alguns e para outros não. O que eu estou querendo dizer com isso é que a incertitude do mundo, a liquidez do mundo, às vezes dificulta a gente falar alguma coisa, porque sempre aquela coisa se desdobra em várias outras e pode ser, pode não ser. Daí a dificuldade da minha própria questão, mas que eu ainda quero enfrentá-la e queria que você ajudasse a pensar. Você mostrou ali uma grande influência dos clássicos americanos, né, na sua formação, e clássicos que para você não são livros na estante, mas pessoas com as quais você teve a sorte, né, de vê-las pessoalmente. Eu acho fantástico isso, né, que um Dona Bidian deixa de ser uma referência e passa a ser alguém com quem você conversou uma tarde toda, né, ainda que já na velhice dele, ou Patton e por aí vai. Eles realmente formam um certo pensamento de um certo hegemônico, né, americano. Sim. E aí eu venho com essa questão, assim, seria possível pensar bases epistemológicas e, portanto, e decorrente delas, bases metodológicas para fazer avaliação aqui, né, no sul do Equador, né? Será que a gente consegue pensar? Mas aí já me vem essa indagação, mas para qual Brasil, para qual setor, né, privado, né, ou público? Mas guardadas todas essas questões, né, que tudo pode ser distinto, né, quando olhado muito de perto, mas teria algumas coisas comuns à nossa forma de empreender no Brasil, seja no setor público, seja no setor privado. Empreender, eu digo, propor intervenções e efetivamente levá-las a cabo, e que poderiam, talvez, na ideia de adaptabilidade, né, fazer as avaliações mais adaptadas, né, ao nosso jeito, ou não, ou em termos, né? Queria te ouvir um pouco em relação a isso. Eu acho que é uma super pergunta, né? Não é à toa que você está levando aí para uma banca de livre docência. Eu, assim, acho que eu tenho uma narrativa a respeito e que ela é uma corda bamba, digamos assim, porque eu acho que ela pode ser compreendida de um modo pejorativo. Então eu já começo dizendo que não é. Mas eu acho que nós, como sociedade, a gente faz muito menos planejamento do que outras sociedades, né? Então se você pega lá, vai, né, ver como é que a GTZ, desde os anos 70, que é a Agência Alemã de Cooperação, né, desenhou o que é um marco lógico em todos os seus aspectos. E influenciou bastante, né, muitos governos, inclusive o nosso, e sociedade civil, a desenhar planos. Quer dizer, aquilo exige um certo investimento de construção em níveis de detalhe que eu vejo terem muita dificuldade de operarem no Brasil.
né? Enfim, acho que a gente planeja menos, planeja com menos detalhes, num certo sentido a gente arrisca mais, eu acho que a gente intui mais como sociedade, né, em coisas que estão numa direção boa e uma direção desejada, e óbvio que isso tudo tem seus lados sombrios, digamos assim, mas eu estou olhando para o lado luminoso da invenção, da coragem, da inovação, de um certo improviso que responde a contextos, no trabalho com muito poucos recursos, em muitas circunstâncias, né? Apesar do Brasil ser, em tese, um país riquíssimo, a gente sabe que a maioria esmagadora das organizações da sociedade civil e dos governos trabalha com muito pouco recurso, né? Muito pouco recurso nas mãos. Então, isso faz com que a gente tenha que fazer manobras incríveis para poder colocar as coisas adiante, né? Não é à toa que isso já é clássico, né? Várias vezes, quando se estuda o que é o Sistema Único de Saúde brasileiro, o que ele consegue produzir, o SUS, com o que nós temos de orçamento, ninguém acredita, né? Tem os estudos, né? Os ingleses, sobretudo, falam, é impossível, assim, não é possível. E é possível, a gente faz, né? Contra tudo e contra todos, né? Ou como dizia o Davi Capistrano, contra a maré à beira-mar, né? Quando ele escreve sobre a experiência aqui na gestão municipal em Santos. Mas enfim, então eu acho que nós temos uma capacidade muito forte de produção e de intuir caminhos, etc., e planejamos menos. Precisamos planejar menos, convivemos mais com com um conjunto de lacunas e com um conjunto de incertezas que eu acho que caracterizam a nossa sociedade, né? Desde sempre. E acho que, enfim, tem N maneiras de pensar isso, mas eu acho que isso faz com que a gente precise, talvez, de avaliações muito mais singelas, assim, ou seja, movimentos de ciclo curto, para ajudar a fazer pequenas correções, para enxergar uma lacuna aqui, uma outra ali. Ou seja, assim como a gente acho que talvez precise de um exercício menos extenuante, menos penoso e detalhado de planejamento, eu acho que a gente também pode ter um exercício avaliativo mais leve, mais adaptado a cada contexto específico, mais recortado, assim, pequenas avaliações, pequenos estudos, que nutram, que façam com que o caminho de uma intervenção vá sendo um caminho cheio de curvas, né? Que a gente vá fazendo à medida que a gente vai aprendendo e corrigindo e reunindo mais condições de trabalhar que nem sempre estão dadas. Então, Juarez, eu não sei se eu sou muito claro nessa formulação, mas eu acho que a nossa avaliação precisa aprender a operar com mais leveza, com menos dependência de uma certa parafernália tecnológica, fazer avaliações de ciclo curto, para ir nutrindo os gestores, etc., nesse movimento de planejamento que também, no Brasil, ele está sempre mais aberto a tudo que vai acontecer, porque o fato é que a gente também talvez tenha muito mais volatilidade, né, nas nossas instituições, na nossa problemática, na maneira como as coisas se apresentam para quem está gerindo. Então é dessa maneira que eu consigo responder. Eu acho que há diferenças, assim, e eu acho que isso tem a ver com uma certa vida instável que se tem no Brasil. Não de um modo ruim, mas porque é assim. Entendeu? Adaptar isso. Ué. Agora, claro que vão dizer que eu estou falando que a gente não precisa mesmo planejar. Esse aqui é o lado da corda bamba, e não é isso que eu estou falando, né? Como se eu estou dizendo, não, então constrói mesmo aí um prédio enorme, sem plano, porque depois vai parar a obra. Não é nada disso que eu estou dizendo. Por isso que eu acho que é uma argumentação sempre num fio da navalha, para não pensarem que eu estou dizendo que
que o planejamento não importa, entende? Mas é tênue o negócio. Mas seria ser responsivo, né, ou adaptado a essa falta de planejamento. Né? Rogério, nós temos aqui uma questão da Yukari Sato, que é uma das alunas que estão nos vendo aqui à distância, né? Boa tarde, Yukari. Então ela primeiro faz um elogio, ela diz assim, ótima aula. Obrigado. Eu também agradeço, embora a aula seja dele, porque eu torço para que o curso seja sempre bom. Aí ela diz assim, gostaria de tirar uma dúvida justamente sobre a sua fala final, sobre essa insegurança atual de colaborações para realizar avaliações e projetos. Seria possível destacar o que foi mais difícil na sua trajetória? Lidar com a falta de recursos públicos ou a vulnerabilidade do auxílio dos investimentos, do investimento privado? Ou seja, seria mais difícil a falta de recurso público ou a vulnerabilidade à pressão pressa nos resultados que você elencou ali no investimento privado, né? Uhum. Pergunto isso, pois no ramo da pesquisa eu sinto na pele que a falta de investimento público também compromete, e muito, a qualidade dos resultados. Uhum. Inclusive, ela conclui, né? Inclusive na dificuldade de sustentar critérios e métodos. Limita o alcance de coleta de dados em campo, por exemplo. O que você pensa sobre isso? Ótima pergunta. Agradeço muito a Yukari. Me faz, acho que abrir um campo que eu não tratei na minha fala, que é esse de onde eu entendo que eu cometi talvez os meus principais erros, assim, inclusive recorrentes, e onde eu enfrentei mais dificuldades, assim. Primeiro, eu comecei fazendo avaliação achando que o relatório era mesmo super importante. Então, eu vivi situações, sem exagero, gente, de produzir um material que dava fácil um mestrado. Eu comprovo, isso não são fake news. Eu posso mandar tipo um ou outro relatório de avaliação de 200 páginas, metodologicamente, e e um silêncio, né? Porque fui aprendendo que a questão não está num relatório, né? Então eu acho que esse apego que nós, e muitos de nós temos com o saber, a produção de conhecimento, que é fundamental para muitas áreas e muitos exercícios, precisa ser muito dosado na avaliação. Esse é um primeiro ponto. Então, nós precisamos produzir mensagens claras, potentes, confiáveis, precisas, convincentes, né? Mas nós não precisamos produzir enormes relatórios e apostar neles como a estratégia de comunicação. Esse é um primeiro ponto. Eu errei sucessivas vezes nisso, melhorei bastante. A outra coisa conduzir avaliações em situações de muito conflito institucional, político, achando que a metodologia era neutra o bastante para produzir um saber que poderia mediar esse conflito. Tomei várias vezes a ponto de entender que, assim, a depender do nível de conflito, uma avaliação só será gasolina na fogueira, certo? Porque ela vai ser usada, ela vai ser você vai dar um tijolo na mão de um lado ou de outro. Então, acho que o ponto dos conflitos a gente precisa observar com muito cuidado. O que nos faz enfrentar enormes desafios nas avaliações de política pública, porque a política pública sempre está em conflito, né? Sempre está em conflito, porque você está indo em uma direção ou não, enfim, desejada ou não, esse é um ponto. E eu patinei, tenho experiências muito difíceis que eu vivi, e, enfim, até ir aprendendo melhor, né, enxergar os conflitos e
e também localizando as avaliações de um outro modo, enfim. Esse é um segundo ponto. O terceiro acho que o tema da precisão, né? Porque eu acho que há uma expectativa de que as avaliações elas sejam muito, muito perfeitas, assim, no sentido de que tudo aquilo que as pessoas não sabem ou sobre a sua intervenção, né? Ou tudo aquilo que elas desconfiam que mas não têm certeza. Há uma fantasia de que a avaliação vai responder a tudo isso, e uma avaliação não vai responder a tudo isso. Então, eu vivi muitas frustrações, assim, no sentido de você ver um stakeholder esperar uma coisa que ele não tem. E não tem, não é porque o método foi ruim, simplesmente não tem porque as expectativas sempre muito maiores do que a possibilidade de análise e de demonstração de um certo resultado. Um outro ponto que eu acho que corrobora isso é a própria imprecisão dos métodos, né? Porque a boa ciência também sabe que ela não dá conta, né? Ela oferece imagens borradas da realidade. E é isso, e a gente convive bem com isso, né? Estudos lindos não são perfeitos. Mas ao mesmo tempo, isso é muitas vezes, né, tido como um problema e produz... Claro que não estou dizendo... claro que tem muitas avaliações ruins, mal feitas, imprecisas, enviesadas, mas eu não estou falando disso, tá? Estou falando de uma boa prática e que, mesmo boa prática, vai sofrendo, né, muitas dessas consequências. E eu não estou dizendo da minha boa prática, mas de várias excelentes práticas de muitos colegas com quem eu convivi, de muitos momentos que eu vivi, enfim, com situações assim. O outro ponto, que é a história dos recursos, enfim, acho que eu acho que nós temos... Eu considero que a gente tem bastante recurso para avaliação no Brasil, no geral. Tanto, acho que a gente move muitas agendas de avaliações de políticas públicas. Acho que todos os financiamentos internacionais que foram sempre muito importantes, assim, BID, Banco Mundial, têm agendas avaliativas significativas, tem muita produção teórica relevante. Não sei se foi bem essa pergunta, mas eu não entendo que há uma escassez de recursos para avaliação no Brasil. Eu acho que as fundações, os institutos, eu acho que, a seu modo, todo mundo põe algum dinheiro e move alguma agenda. Essa é uma questão. E, finalmente, eu acho que o tema da insegurança ou da incerteza nas colaborações, né? Eu acho que a gente está, nesse momento, muito desafiado a apostar mais e mais nas colaborações mesmo, né? Enfim, acho que avançar em avaliações com mais troca, em mais envolvimento dos atores, numa perspectiva de que a gente quer que todos os atores da sociedade conheçam melhor os objetos, né? Conheçam melhor os programas, olhem mais para eles, os debatam mais, tanto essas das iniciativas da sociedade civil quanto das políticas públicas. Me parece que a gente vive um momento em que a gente precisa ampliar muito o contato da sociedade com as ações de saúde, de educação, de assistência, exatamente para diluir o volume gigantesco de fantasmas, né, que foram ocupando um lugar de desconhecimento, né? Então, me parece que nossa missão é usar as avaliações como dispositivos que produzam saber, que aproximem as pessoas dos objetos. Nesse sentido, as agendas participativas podem ser muito importantes, mais importantes ainda do que já eram, e todas as formas de colaboração. Eu mesmo tenho tentado agora
tem 2 casos aí, desenvolver modelos de avaliação que são meio multicêntricos, né? Vários estudos ao mesmo tempo com diferentes organizações da sociedade civil, que são financiadas por um mesmo conjunto por um mesmo financiamento, digamos assim, tentando ver se a gente constrói um tipo de avaliações trocadas, em que uma avalia da outra, inclusive para aprender com as práticas das outras, sabe? E deslocar um pouco esse lugar da avaliação externa para uma avaliação muito mais comunitária de um certo recorte do campo. Então, eu acho que a gente tem que ir na direção da colaboração, sabendo que é difícil, mas sabendo que é melhor do que o isolamento. Temos mais alguma questão, Patrícia? Bom, a gente não tem mais questões, mas cada dia mais eu me convenço que esse curso ele é apenas um aperitivo para muito mais coisa aí, de mais aprofundamento, de mais avanços que a gente vai fazer na área, né? Então a gente está tendo ideias aí de uma coisa bem densa e profunda aí para um futuro relativamente próximo a partir da experiência desse curso. Então isso é só um começo, né, Rogério? Eu queria dizer, primeiramente, agradecer mais uma vez, né, o Rogério pela brilhante exposição, pela partilha, pela coragem, né? Porque, gente, eu tive aqui acho que 21 dias ou 28 dias atrás e fui um dos formuladores da disciplina, mas sentar aqui e expor a minha trajetória atrelado à minha produção acadêmica, né, no caso, dentro da avaliação, foi um desafio e tanto, né? Eu perguntei para o Rogério hoje se ele estava nervoso, ele mentiu para mim que não, mas brincadeira, eu acho que o Rogério não fica nervoso nunca, mas não, deve ficar, né? Eu que nunca vi. Jogos de futebol. Jogo de futebol ele falou que fica muito, mas estou com essa brincadeira querendo dizer que não é simples desse modo que a gente está levando essa disciplina, ou seja, que a pessoa coloca a si e a sua obra ao mesmo tempo e vê os pontos de contato que uma coisa e outra apresentam, né? E fazer isso da forma como você fez, com clareza, delicadeza e profundidade, é ainda um trabalho desafiador, né? E que você conseguiu com êxito. Muito obrigado. E dizer que a próxima aula, que é com o Naércio, ela vai ser nossa grande equipe, o caminhão da produção todo vai se deslocar lá para a USP. A gente vai fazer a veiculação a partir da sala que ele reservou lá no campus, né? Vai ser uma perspectiva também muito própria, distinta, né? E que vai ajudar a gente a ir construindo esse painel da avaliação aqui no Brasil, né? Então, muito obrigado, Wagner e Renato, né, que estão lá na coxia. A Patrícia, que está aqui dentro, também dando apoio de sempre. Você quer dar algum recado, Patrícia? Não? As pessoas estão indo na plataforma, estão escrevendo, estão, né, acessando. O curso está finalizando, porque depois do Naércio é só a Zumira, né, que final, hein? Que é a rainha aí da avaliação brasileira, que vai fazer uma exposição a partir lá de onde ela mora, que é Lisboa, né? Que, aliás, é um desafio para nós também, do ponto de vista técnico, né? Então, nós temos mais 2 encontros. O trabalho é entregue no dia da Zumira, né, Patrícia? Caros e caras, um abraço, bom final de semana para vocês e até, então, daqui uma semana, 2 semanas, né? Dia 29, com o Naércio lá na USP. Muito obrigado.